Bom, vamos fazer assim, o estado das coisas e tentar avançar. Uma revisão de hoje vai ser meio que pensar o seguinte: nós temos alguma coisa, nós temos uma coisa assim, nós temos uma dimensão e aí nós temos, vou separar isso aqui, vamos ver se eu separo assim, 2, meio que traçar uma linha aqui, né? E aí a gente tem a dimensão 0, 1, 2, 3. E aí, para a dimensão, a gente tem os objetos. Então, os objetos de dimensão 0 são os pontos. Caiu um pouco. Tá? Então, aqui tem os pontos. Pontos. Os objetos de dimensão 1 são as curvas. Então, a gente tem uma coisa assim, a curva C, curvas. Depois nós temos os objetos de dimensão 2 e os objetos de dimensão 3. Então, aqui tem as curvas, aqui a gente vai ter as superfícies. Né? Assim. E aqui, bom, sólidos. Né? Esses objetos a gente vai pensar eles parametrizados, mas é bom aqui pensar eles como objetos em si. Né? Então, a gente tem os objetos, e aí a gente tem os integrandos, porque a gente tem diferente. A gente, ao integrar sobre uma curva, a gente dá um campo, tem as curvas. Esse campo ele serve para associar um número a cada curva, a integral daquele campo sobre a curva. Mas um mesmo campo ou um outro campo pode ser visto como algo que vai ter fluxo através de uma superfície, então tem a integral de superfície, e esse campo então vai associar números às superfícies. Por exemplo, quando a gente pegou um campo de forças e disse, não, eu vou calcular a integral de linha, eu vou calcular o trabalho correspondente a cada trajetória, né? Saiu do ponto A ao ponto B, aí, sob a ação dessa força, a força realizou um trabalho tal. É uma integral de linha. Então, está lá aquele campo de forças, cada curva que você considerar, ela dá um número. Então, aqui, vamos dizer, você tem campo F. Mas, ao mesmo tempo, você também, se você pensar, por exemplo, o campo de velocidades, você pode pensar uma superfície metida lá uma superfície abstrata metida lá no meio, e aí você vê qual o volume que está passando, a massa que está passando, não pensa o volume só. O volume que está passando por essa superfície por unidade de tempo é uma integral de superfície. E é um campo também. Então aqui, vamos dizer, você pode ter um campo
vamos dizer, um campo, vou botar V aqui, vou botar G para... Então, aqui também é um campo. A cada ponto, o tradicional é você ter a função. Quer dizer, aqui você tem uma função. Função faz direto, né? F de, vamos dizer, de R3 em R. Você pega um ponto e a função associa números a pontos. Então, isso aqui é o que a gente está generalizando. Isso aqui a gente conhece. E quando você tem um sólido, você pode ter uma função que você integra sobre o sólido. Por exemplo, a densidade de massa. Você pega um sólido e você integra sobre ele e você tem a massa correspondente. Então, aqui também você tem uma função, de novo. E é, de novo, uma G de R3 em R. Mas repara que aqui campos podem ter duas interpretações diferentes e funções também. Isso é muito devido à maneira como a gente formulou a coisa. Então, esses aqui são os integrandos. E, bom, já está implícito nisso aqui, que cada um desses, por trás deles, cada um deles tem uma integral correspondente. Né? Como é? Quer dizer, aqui a gente pode botar a integral. Como é que você associa números a objetos tendo um objeto e o integrando? Então, aqui você simplesmente pega e leva o P em F de P. Aqui você pega a curva C e associa ela à integral do campo F. Eu vou botar assim, dszinho, integral de linha desse campo. Aqui você já pega a superfície S e associa a integral de superfície de G, e eu vou botar assim, escalar N ds para bem diferente desse. E aqui você faz, né, você tem o sólido V, vou chamar de V aqui. Pega o sólido V e associa a integral sobre V de G dV. Aqui, geralmente, a gente pensa sempre parametrizado. O ponto ele também aparece, às vezes, parametrizado, porque você dá a curva e você pega o ponto lá sobre a curva. Então, de certa forma, tem uma função que vai te dizer quem é o ponto que você quer. E nos sólidos, isso apareceu, e certamente deve ter sido a parte mais obscura da demonstração do teorema da bola cabeluda, é que eu usei um sólido parametrizado. Chamei a atenção que as curvas parametrizadas, os sólidos parametrizados, eventualmente a superfície parametrizada também, pode muito ser visto assim, quer dizer, você faz uma homotopia, pega uma curva e faz ela andar até virar outra. Isso deixa um rastro, que é uma superfície. E conforme a sua curva anda, ela pode deixar como rastro uma superfície muito esquisita. Assim como uma curva pode ser vista como rastro de um ponto que se move. Pode deixar também um rastro bem confuso. Então, um sólido também pode ser uma coisa assim. Quer dizer, você tem uma superfície que andou e deixou um rastro tridimensional. No caso do teorema da bola cabeluda, a superfície era uma esfera. Então, uma esfera, quando anda, ela deixa um rastro que não é simples, porque, né, é claro que se você pegar, vamos dizer, a metade da esfera, ela pode até andar bonitinho, né,
e deixar um rastro assim. Mas tem a outra metade que vem por trás e vem até meio que apagando uma parte desse rastro. Né? E ela também pode fazer umas coisas estranhas. Então, isso aqui pode ser parametrizado e tem o seu valor em diversas situações. Até aqui, nós fomos. Tem uma outra coisa que é o bordo. Né? Bom, o que é o bordo de um ponto? Sei lá, a gente não precisou dele, ou não tem bordo, ou é zero, ou sei lá, um número. Não vou discutir isso aqui. Bordo do ponto deixa assim, sem. Ou vamos botar assim um zero aqui, a discutir com um ponto de interrogação. Não é uma coisa grave. Geralmente são aquelas discussões sobre o conjunto vazio, caso especial. Quando você tem uma curva, aí não, você tem o bordo é formado por pontos. Repara que se aqui você tem o ponto A e o ponto B, aqui você tem a curva andando assim, e aí você tem o ponto A aqui e o ponto B aqui, você tem o mais B, vou botar assim, o mais B e o menos A aqui. Porque, tipicamente, quando você faz... quando você integra aqui, você obtém um potencial, ou uma primitiva que você calcula em B, menos ela em A. Então, tem uma orientação nesse bordo. Os pontos entram aqui com um sinal que não é tão inocente. Você não pode pensar que o ponto B é um vetor, o ponto A é outro vetor, e você subtrai um do outro. Isso não vai ter nada a ver com o que a gente está pensando aqui. É simplesmente uma indicação de que eu vou calcular aqui um f de B, que vai levar um sinal positivo, e um f de A, que vai levar um sinal negativo. Bom, aqui você tem a superfície e você tem uma orientação que é meio assim. Se aqui é a normal da sua superfície, então o bordo é assim. Isso, na verdade, vem da parametrização. Né? Quando você parametriza a superfície, aí você, na hora do teorema de Stokes, então, aparece uma integral de superfície, uma integral de linha, e que tem uma coisa assim. Isso significa que também o bordo da superfície ele é composto das diversas linhas, das diversas curvas que naturalmente compõem o bordo, mas essas curvas vão ter que ser orientadas de alguma maneira para que isso faça algumas coisas que ainda não apareceram aqui, mas vão ter que aparecer aqui no nosso quadro, né? Não dá certo. E o sólido, você tem o sólido aqui, e aí você tem aqui S1, S2, S3, tem mais 3 escondidas nesse caso aqui, e também com uma certa orientação ainda, vamos dizer assim, misteriosamente escolhida. Mas eu me sinto tranquilo com a ideia aqui do objeto, eu entendo mais ou menos isso, e eu entendo o objeto parametrizado, e eu entendo como eu generalizo isso para a dimensão maior. Né? Um objeto aqui de dimensão K é simplesmente eu pego em RK um objeto de dimensão K, faço uma função de classe C1
no Rn que eu tiver, e isso me parametriza lá um objeto de dimensão k. Tá legal? Uma curva é isso, né? Uma curva é uma coisa de dimensão 1. Você pega um intervalo da reta, faz uma função em R3, e isso descreve uma curva parametrizada lá em R3, se essa função for boa o suficiente. Tá? Derivada contínua, vamos dizer assim. Da mesma forma, a superfície, se eu quero escrever uma superfície em R3, eu penso assim, eu pego em dimensão 2, no plano, pego lá um retângulozinho, para ser simples, faço uma função desse retângulozinho em R3, de classe C1, e ela vai me dar uma superfície lá em R3. Eu também posso fazer uma superfície em R2, eu posso fazer uma, né, eu posso parametrizar, eu posso pegar, fazer um rascunhozinho rápido aqui, né? Isso aqui pode estar em R2, isso aqui está o R2, e aí eu faço uma função φ aqui, que faz esse negócio, vamos dizer, dobrar sobre si mesmo e voltar. Certo? Posso fazer uma coisa assim. A coisa mais simples é isso. Posso fazer um coador de café. Né? Você pega, aqui em R2, pega um disquinho assim, de pano, mas ele está meio que encolhido, aí você faz assim, abre lá o seu coador de café e chapa ele aqui, assim, né? Então aqui tem o pano interno, você vê a parte aqui, mas tem aqui esse pedaço, você vê o pano externo por cima dele. Tem coisas mais complicadas, às vezes você faz umas coisas assim. O Riemann, ele fala nisso explicitamente quando ele vai fazer funções de variável complexa, porque, por exemplo, quando você faz a função que eleva um número complexo à enésima potência, se você pegar o círculo unitário, ele vai ser elevado no círculo, o disco, né? O disco unitário, assim, para ser mais claro assim, ele vai ser elevado no disco unitário, só que cada vamos dizer, digamos aqui que você vai fazer elevar a quarta. Então esse pedaço aqui vai ser transformado no disco todo. Depois você tem esse aqui de novo, esse aqui de novo e mais esse aqui de novo. Então ele vai cobrir de uma maneira menos trivial, né? Porque o zero, só o zero vai nele, mas você vai, de certa forma, você tem que abrir fazer um cortezinho aqui, né? Imagina que isso é um super leque, cortezinho aqui, aí você abre o leque e ele consegue cobrir 4 vezes o que ele cobria. Então, você pode ter, vamos dizer, superfícies parametrizadas do R2 no R2 também. Eu estou falando isso para dizer que você pode ter sólidos parametrizados do R3 no R3 também. Então, aí você parametrizou e conseguiu fazer uma coisa mais esquisita. Então, eu me sinto tranquilo. Eu digo, não, isso aqui, beleza, eu entendo. Isso aqui eu entendo. Isso aqui eu entendo a menos do sinal. Essas integrais, entendo mais aqui, vamos dizer, eu entendo, mas eu não faço ideia de como eu generalizo isso. Né? Quer dizer, eu já dei um pouco a coisa de formas diferenciais e tal, que é o caminho, mas por aqui não está muito claro. O bordo, tá beleza e tal. Né? Isso aqui também está meio mais ou menos. E aí eu tenho o que eu menos entendo, que são as derivadas. Quer dizer, cada bicho desse tem uma derivada. Você tem a f, você tem o gradiente de f. Você tem o campo f para integral de linha, você tem o rotacional
assim, de F. Você tem o campo para integral de superfície, você tem a divergência desse cara aqui. Esse aqui, talvez um zero aqui. Esse zero tem mais convicção. Aí, vamos dizer, eu fiz o experimento, apareceu diante dos meus olhos, mas não quer dizer que eu tenha já uma boa história para contar, certo? Fazer uma teoria, dizer que entendi, é dizer que eu construo uma história onde as coisas se encaixam. E aí eu digo, agora entendi. E é muito cultural, claro. Eu tenho que contar uma história que na sua cultura faça sentido. Eu sempre lembro da história do meu professor de francês contou, dos caras que antropólogos foram no meio de, sei lá, não sei se é uma tribo na Austrália, no Brasil e tal. E a certa altura da conversa, lá, eles mostraram um filme com uma cidade. Passaram aquele monte de carro no negócio e tal. E depois perguntaram para os caras o que eles tinham visto. E todos unanimemente disseram que tinham visto a galinha. E aí os caras, porra, que porra é essa galinha? Aí eles foram ver, e aí descobriram que no meio lá realmente tem uma hora que passa uma galinha. E era a única coisa que fazia sentido para os caras. Então foi a única coisa que eles viram. O resto. Então, então, para você entender uma história, às vezes você precisa entrar numa certa cultura para poder aquilo fazer sentido. Então, de certa maneira, isso aqui, assim, eu vi, mas eu até, vamos dizer, eu ainda estou vendo a galinha. Por quê? Porque eu conheço vetores. Então, quando apareceu, né, no Teorema de Stokes, apareceu um negócio lá que não era vetor, mas eu disse, não, mas se olhar desse jeito é um vetor. Então tem a derivada. E, claro, tem o teorema. Tem um teorema relacionando esse negócio aqui, né, que é meio assim, quando eu tenho uma função, então eu tenho o teorema fundamental do cálculo, e ele me diz, né, que quando eu tenho... Repara que esse negócio aqui, a derivada desse cara daqui, é um integrando, né, o gradiente é uma coisa que eu integro sobre curvas. Então ele faz, tá certo? A derivada, né, ela me joga daqui para cá. Me joga, esse cara daqui também vai ter integral de superfície. Esse daqui vai ter integral volumétrica. Enquanto que o bordo faz o contrário, né? Eu tenho uma coisa de dimensão 1, o bordo é de dimensão 0. Uma coisa de dimensão 2, o bordo é de dimensão 1. E uma coisa de dimensão 3, o bordo é de dimensão 2. Aqui, né, eu sei que a integral... Isso aqui? É porque esses caras apareceram... Né, o gradiente, eu disse, olha, eu tenho uma nova visão do gradiente. O gradiente é o seguinte, eu tenho uma função, ela se calcula em cada ponto, mas se esse ponto A andar até o ponto B, ele deixa um rastro, e o fzinho de B menos o fzinho de A é a integral do gradiente de F sobre esse rastro. O teorema fundamental do cálculo, recordando aqui, se eu tenho a C de AB em R3 e tem uma F
de R3 em R. Aí eu faço F de C de B menos F de C de A. Eu estou calculando a F no bordo da curva. E isso é igual à integral sobre a curva C do gradiente de F ds, né, que é a integral de A até B de gradiente de F em C de T, escalar C ponto de T, dt. Tá? Então, o teorema está aqui nessa fronteira, na verdade, nessa fronteira aqui. Né? Tá tranquilo? Aí o teorema de Stokes ele vai me dizer o quê? Eu tenho uma curva que anda mantendo as extremidades fixas ou mantendo fechada, e ela deixa como rastro uma superfície. Aí eu supor a curva fechada ou extremidades fixas é para que eu não tenha que lidar com o rastro das extremidades da curva. Assim, elas estão fixas, as extremidades não deixam rastro. Se elas são curvas fechadas, os rastros das extremidades se cancelam. Então, o bordo, vamos dizer, o bordo da superfície é dado só pela curva inicial e curva final. Mas o fato é esse. Eu fiz uma curva andar, ela gerou um rastro que é uma superfície, e aí a diferença da integral de linha na curva final menos a curva inicial era a integral sobre esse rastro de alguma coisa que foi esse cara que eu chamei de rotacional. Então aqui, né, devia ter apresentado isso aqui, vou apagar. Aqui eu tenho o teorema de Kelvin. Que o teorema fundamental do cálculo é a integral sobre o bordo de C de Fzinho é igual à integral sobre C do gradiente de F. Tá? O F de C de B menos F de C de A, eu posso dizer isso, que eu integrei a F, que é uma função escalar, se calcula em pontos, eu peguei ela na extremidade final menos a extremidade inicial. Aqui o teorema de Kelvin, eu posso dizer que eu tenho a superfície e a integral sobre o bordo de S do campo F ds, aliás, dszinho, virou a integral sobre S do rotacional de F. Agora vou botar. Esse daqui é o Szinho minúsculo. Você pode chamar de DL também. Às vezes aparece como DL. L de linha. Né? E, de novo, né, esse teorema está aqui. Esse teorema ele ocupa um espaço que é aqui. Esse teorema ocupa um espaço que está aqui, na fronteira. Porque, quer dizer, eu tenho, nesse caso aqui, né, eu tenho um integrando que está aqui e um objeto que está aqui. E aí o bordo me traz, o bordo pega esse objeto e me produz um objeto aqui, e a derivada, o gradiente, me produz um integrando aqui. Então é meio que cruza, né? E aqui o teorema da divergência, né? Assim, teorema da divergência, ele é chamado de, vamos dizer, muito assim
na Europa Ocidental de teorema de Gauss, mas quase sempre um teorema que tem um nome na Europa Ocidental tem outro nome na Rússia, e lá ele é chamado de teorema de Ostrogradsky. E o Ostrogradsky, acho que ele chegou mais perto que o Gauss da versão mais acabada. Não sei se é meio difícil saber o que o Gauss sabia, porque ele não cantava muito. E ele tinha uma política assim de pouco mais maduro. Então ele não saía mostrando coisas que ele achava que ainda não estavam boas. Acharam muitas coisas lá no caderninho dele, mas em princípio pode pensar que talvez o Gauss tenha se limitado ao campo que dá a forma de ângulo sólido, o Ostrogradsky que tenha feito caso geral. De qualquer maneira, aqui o teorema da divergência. O do Kelvin é popularmente chamado de teorema de Stokes, mas foi o Kelvin que contou para o Stokes o teorema que ele tinha achado, né? Então aqui você pega a integral no bordo da região V do campo G ds, e isso aqui vai dar a integral sobre o sólido da divergência de G dV. E aqui não apareceu nada, mas dá meio que para especular que se eu tivesse em dimensão 4, deveria ter mais alguma coisa aqui. Mas, vamos dizer, meu problema é o seguinte, eu não tenho clareza aí. Como é que eu unifico isso daqui? E, enquanto eu não tenho isso, também não tenho clareza como eu unifico isso aqui. Mas eu já fiz uma coisa aqui, né? Uma classificação, né? Eu sou meio que um biólogo do século XIX classificando espécies. Eu disse, olha, tem aqui as diferentes espécies, tem coisas diferentes que acontecem aqui, mas que eu posso chamar, estou dando nomes, né? Iguais. E aqui, por exemplo, eu poderia escrever todos esses teoremas dizendo assim, né? Eu tenho um objeto M que tem um bordo de M. E aí eu tenho um integrando, então eu tenho assim, a integral sobre o bordo de M do cara que eu tinha é igual à integral sobre M da derivada dele. Todos esses teoremas podem ser vistos assim. Essa aqui é uma derivada, aqui tem um bordo, o bordo eu escrevi aqui porque eu entendia melhor. Cada um desses seria uma manifestação desse fenômeno, só que eu não tenho uma unificação dos integrandos. Aqui eu entendo, mas eu não tenho um conceito geral que unifique isso. Eu alinhavei a ideia de forma diferencial. E aqui eu tenho derivadas que surgiram no laboratório. Fiz contas e achei essas derivadas, mas menos ainda. Então, o meu, vamos dizer, meu sonho agora é dizer, não, mas em dimensão K eu tenho um objeto. O objeto aqui pode ser visto como objeto, você chamaria de variedade. Mas aí, numa visão não paramétrica, que tem uma dificuldade técnica, né? Porque você tem que definir o que é uma superfície, e superfície é algo que você parametriza perto de cada ponto por um mapa. Vamos dizer, o primeiro problema dos mapas aparece na geografia, na cartografia básica, né? As pessoas, uma vez, você começou a tentar conhecer o mundo, navegar mundo afora, e aí fazer o mapa desse negócio todo começou a se revelar um problema
Então, antigamente existia uma coisa chamada Atlas, um livrão assim, né, com vários mapas do mundo. E o primeiro mapa, geralmente, era um mapa em projeção cilíndrica, né? Você projeta a esfera terrestre sobre um cilindro que a circunda, né? E claro que ele gera distorções e que ele não pode ser uma bijeção. O Polo Norte vira uma linha, o Polo Sul vira outra linha, e em algum lugar lá no meio do Pacífico você bota uma linha que está, vamos dizer, na extremidade oeste, na extremidade leste, e ela se encontra. Então, a definição de superfície, de suas generalizações, exige você fazer mapas, não pode ter um mapa só, em geral, e você vai ter que lidar com as interseções, coisas assim. Então, tecnicamente, é mais delicado. É vamos dizer, o primeiro passo da geometria diferencial, mas na verdade, você pode fazer muita geometria diferencial sem mapas, viu? Curvatura, torção, coisas assim. Tem a variedade, ou então a ideia de bloco singular. Essa eu consigo entender bem, né? Com a ideia de parametrização, se uma superfície é uma coisa que eu parametrizo por um retângulo, um bloco singular de dimensão k é uma coisa que eu parametrizo por um bloco em RK. Tá? Então, né, o integrando, eu comecei a falar da ideia de forma diferencial. Que é alguma coisa que é tipo um determinante. O determinante é uma coisa que a cada k vetores associa um número. E, na verdade, para integrar, eu vou precisar o bloco singular. Imagina, estou em R18. Aí eu parametrizei um bloco singular de dimensão 5. Então, em cada ponto lá dele, né, ele tem 5 vetores que são as derivadas direcionais em relação à base canônica. Então, esses 5 caras é que geram uma aproximação do elemento de volume desse bloco, que é meio tortinho, eu não sei lidar com ele. Então, eu preciso de algo que meça, eu estou em R18, mas eu preciso de algo que meça coisas de dimensão 5. Então, a ideia é que isso vai ser alguma coisa que vai ser linear em cada coordenada e que vai, vamos dizer, vai ser zero se esses 5 vetores não forem linearmente independentes. Degenerou, tem que dar zero. Isso vai equivaler a trocar a ordem, trocar o sinal. A integral, bom, parece algo parecido com isso aqui. Mas, vamos dizer assim, bloco singular, vamos chamar C de B em Rn, forma diferencial ômega. Então, aqui seria uma integral sobre C de ômega, que deve ser algo assim, a integral sobre B de ômega de C de T. Quer dizer, eu pego um cara lá no chão, vejo o ponto correspondente, aí esse cara aqui é que mede as coisas. E quem que ele vai medir? C' de T é 1, C' de T, vou botar assim, continuo aqui, C' de T é K, dt. Vago, mas tudo bem. Tá? O bordo é mais simples a menos do sinal, né? Quer dizer, se você tem o bloco B de dimensão K, ele tem 2 vezes K faces.
Uma face é o seguinte, você fixa uma coordenada sendo ou a inicial ou a final do intervalo. Né? Você tem uma coisa assim, né? A1, 0, A1, 1, vezes AI 0, AI 1, vezes o resto. Aí você diz, ó, eu vou pegar aqui, todos os TIs vão variar aqui, menos esse. Esse daqui ou vai ser o AI 0 ou AI 1. E aí eu gero uma coisa de dimensão K-1. O AI 0 vai corresponder à face de K, o AI 1 à face de K. Então, o bordo vem mais ou menos de uma coisa assim, né? Vamos dizer, você tem duas K faces, K-1 dimensionais, orientadas. Orientadas é que ainda meio misterioso, eu Cartier, aquela fórmula, mas ainda estou devendo. Porque, de certa forma, essa orientação ela apareceu aqui na hora que o teorema apareceu. Apareceu o teorema e disse, não, espera aí, aqui eu tenho, né, principalmente nesse teorema aqui, né, ou nesse, né, essa versão mais simplesinha assim, do teorema da divergência, eu tinha um cubo e ele tinha 6 faces e apareceram 6 integrais, cada uma eu identifiquei como integral numa face e disse, mas essa aqui tem que ser mais, essa é menos e tal, então as faces têm essa orientação. Então, para eu entender a orientação do bordo, eu tenho que ainda ter a derivada e o teorema. Quer dizer, aqui eu tenho que ter uma d ômega, que por hora está misteriosa. Tem uma maneira com derivadas, porque a gente tem um teorema simplesinho, né? O teorema da divergência que a gente fez lá no bloco, ele é simplesinho e claramente generalizável para qualquer dimensão. Ralando lá com o pullback, que eu deixei de fora dessa história, ele pode nos dar fórmulas que vão necessariamente passar por derivadas. Mas vão ser fórmulas algébricas, assim. Tem uma outra maneira que é definir diretamente a derivada como um integral no bordo dividido pelo volume. E o teorema fica óbvio, mas a relação entre as duas vai ser essencialmente que pela parte misteriosa lá com as derivadas, se a função for diferenciável, então vale aquela fórmula esquisita. Não sei, devendo. Mas a ideia, né, vamos dizer, o nosso quadro eu sempre esqueço a palavra. Qual é vamos dizer, a matéria o ramo da biologia que classifica as espécies? A taxonomia. Né? O que eu fiz aqui foi uma taxonomia. Isso aqui foi uma visão taxonômica desse negócio todo aqui. Então, isso E o nosso objetivo é criar aqui em cima agora, né, uma teoria geral que fique compreensível e que você possa olhar para esses caras e dizer, isso é a coisa aqui, em dimensão tal. É claro que, às vezes, a interação, assim, tem horas que você diz, não, aqui é um campo de vetores e tal, é uma forma e tal, mas... Ou você olha para a forma lá e diz, nesse caso é um campo de vetores, é fácil, então, simples de entender.
Legal? Isso aqui é um plano de curso agora, vamos dizer assim. Né? Então, ao fazer isso daqui, a gente estará também revisitando esse negócio. Mas é claro que a gente precisa ter visto isso aqui antes. Não necessariamente. Às vezes, né? Tem aquele cara, moleque de 14 anos, que vai lá e faz o curso de análise sem nunca ter estudado cálculo, entende tudo e tal. Tudo bem, mas aí são os excepcionais. Em princípio, né? E também é mais provável o seguinte, o cara entende, mas seria difícil ele construir sem passar por aqui. Geralmente, o processo de construção das coisas abstratas, elas às vezes aparecem lindas para você e tal, mas ou ela é linda porque ela explica algo que você já entendeu, ou ela é linda pela simplicidade que ela tem. Mas alguém criou essa beleza toda. Você pode dizer que foi Deus, mas de alguma maneira essa beleza toda apareceu revelada na mente de alguém, de algum profeta. E geralmente, se você for ver o profeta, ele ralou lá nas coisas, entendeu as coisas. Você vê o domínio que o Newton tinha da matemática e das coisas da física para trás, que permite a ele subir, como ele mesmo disse, né? Subiu nos ombros de gigantes. Então, guardemos isso aqui, devia até fazer uma foto, né, para a posteridade e vamos ver, apagar e ver cada um desses pedaços aqui. Então, a gente poderia dizer, vamos começar agora um curso. E aí tem que ver, bloco singular, forma diferencial. Vamos dizer, a gente pode olhar o bloco singular e dizer, ó, isso aqui eu entendo a menos dessa coisa da orientação, a gente pode deixar umas dicas mais ou menos. A ideia da forma diferencial passa por um entendimento básico do determinante, né, ou uma revisão do determinante. Isso daqui, de certa maneira, vai organizar essas coisas aqui. Né? E aí aqui a gente tem que botar essa definição. Essa definição aqui, ela tem como meta este teorema. Então, vamos dizer, a ideia de que isto daqui é generalização disso vai nos orientar para tentar colocar esse bicho aqui. Posso apagar pelo menos daqui para baixo? Então, vou apagar daqui para baixo. E vamos começar primeiro com a ideia de bloco singular. Então, o que é um bloco singular em Rn? Existem situações em que você vai dizer, não, mas o meu bloco singular não está em todo o Rn, ele está tomando valores num certo, pode ser num aberto de Rn, ou, se você tivesse a noção de variedade, você poderia ter uma variedade n-dimensional e dizer, ó, os blocos singulares que eu estou considerando, eles todos estão... Pensa, por exemplo,
você tem um toro em R3. E aí eu vou pegar as curvas parametrizadas naquele toro. Então vão ser curvas parametrizadas, mas todas elas vão estar andando em cima do toro. Pode ser, em determinada situação, que isso seja interessante. Mas vamos ficar aqui, porque o nosso objetivo aqui é menos, vamos dizer assim, esmiuçar o conceito de variedade e mais entender isso aqui. Variedade é fácil de entender, é só uma técnica. Isso aqui precisa isso e isso aqui. Então, bloco singular em Rn. O que é isso? É uma aplicação C, quer dizer, B contido, vamos dizer assim, um K bloco singular, aqui é a dimensão do bloco. B, então, vai estar contido em RK, né? B vai ser A10, A11, vezes AK0, AK1. É uma notação boa, né? E aí você vai ter eu vou usar o termo C de B em Rn, de uma aplicação desse cara aqui em Rn de classe C1. Não botei o de classe para ficar escrito em sueco aqui. Não, eu gosto de dizer que você, um texto de matemática, quando ele está mais simbólico assim, você escreve em português e o sueco lê. Não é verdade? O sueco, acho que o sueco vai ler isso aqui, vai pensar que eu escrevi em sueco. O russo vai desconfiar, porque tem umas letras aqui, talvez não muito russas. Né? O chinês vai... Então, é isso aqui, é um bloco singular, é isso. O C1, claro que podia ser C1 por partes e tal, né? Porque nas integrais... O C1 é porque eu quero usar as derivadas desses negócios e poder integrar. Às vezes eu preciso de uma derivada segunda desse cara daqui e eu vou ter que fazer... agora é C2. Mas, em princípio, é isso que tem que ser. Né? A questão das eventuais quebras está resolvida pela ideia de cadeia, né? Que você soma blocos. Então, aqui, aliás, acho que a gente pode também, né? Cadeia, K, cadeia, em Rn, ou num aberto de Rn, uma coisa assim. Quer dizer, o que é uma cadeia? Você vai somar blocos singulares. Você pega assim, você diz, não, eu quero, vamos dizer, a coisa mais simples é isso. Eu tenho aqui uma superfície em R3, e aí eu digo, o bordo dela é a soma dessas curvas. Não é uma soma... Não vou pegar o vetor daqui e somar com o vetor daqui. É a curva, estou somando e estou dando sinais. E, geralmente, essas curvas vão ser parametrizadas e, eventualmente, a orientação, mudar a orientação vai significar escrever menos na frente dela. Significa quando eu... Sim, quando eu chegar aqui, um dos grandes problemas para você entender isso aqui é que, por razões históricas, eu diria que esse conceito ficou na mão do pessoal de topologia diferencial e para eles tudo é ser infinito. Então, isso daqui tem uma definição que supõe que as coisas são diferenciáveis e tem uma fórmula maluca que você olha e diz, cara, essa coisa e tal. Você até consegue entender depois de um tempo, mas aí o teorema...
Mas você pode dar aqui uma definição sem diferenciabilidade, mas você não exige a diferenciabilidade do ômega. Mas os objetos, eles precisam ter alguma diferenciabilidade, porque eu quero, na hora de definir a integral, eu preciso dos vetores tangentes. O elemento de volume ele é construído a partir de vetores tangentes. Eu flexibilizo a diferenciabilidade introduzindo a ideia de cadeia. Então a gente diz, não, beleza, isso aqui é S, o bordo de S vai ser essa daqui C1, mais essa C2, mais essa C3, mais essa C4. Então eu escrevo assim, C1 mais C2 mais C3 mais C4. O problema é que quando você parametriza S, você naturalmente parametriza esses caras. E eles aparecem parametrizados assim, né? Vamos dizer, aqui a primeira variável anda assim, aqui e aqui também. Aqui a segunda anda assim e aqui também. Então você diz, não, mas então é C1 menos C2 menos C1 mais C2 menos C3 menos C4. Então a cadeia é isso. Eu pego, somo blocos singulares e boto um número inteiro na frente de cada um. E às vezes pode ser 2, porque, por exemplo, quando você faz a faixa de Möbius, quando você faz um cilindro, você faz uma coisa assim, né? Meio mal feito, mas você emenda, né? Digamos, se esse está aqui, é meio assim, né? Isso é assim, né? Então esse aqui chega aqui assim, chega aqui assim, chega aqui assim. Então esses dois caras cancelam. Mas se você fizer uma faixa de Möbius, você torce, e aí os dois aqui, esse aqui vai aparecer apontado para lá também, eles vão somar. E como eles são claramente o mesmo, você, em vez de dizer que é um mais o outro, você diz que é 2 vezes alguma coisa. Tá? Ou, às vezes, você quer pegar um círculo, dar N voltas, você diz, isso é a mesma coisa que pegar N vezes o círculo. Tá? Quer dizer, quando você parametriza um círculo dando N voltas e calcula uma integral, essa integral vai dar N vezes a integral do círculo parametrizado com uma volta só. Seja como você parametrizar. Uma coisa assim que as integrais dependem da parametrização, mas elas têm uma certa rigidez. Né? Vamos dizer, se você pegou a curva, começou aqui, terminou aqui, você pode reparametrizar e dizer, não, mas ela veio aqui, aí ela volta para cá e aí termina aqui. Mas esse trecho aqui que vai ser percorrido 3 vezes, tem uma vez para cá, outra para cá e outra para lá. Então tem 2 que cancelam da mesma coisa. Tá legal? É importante ver se vocês entendem cada uma dessas coisas, porque cada uma dessas coisas, demonstrar uma coisa dessa, exigiria um trabalho enorme, 3 aulas, sei lá, coisa assim. Né? Mas se você entende, você diz, claro. Né? Vamos dizer, e às vezes, vamos dizer, tem o físico, às vezes olha e diz, porra, mas o que o cara está demonstrando aqui? Isso é óbvio. Né? O engenheiro, você vai demonstrar e diz, pô, você já não disse que é verdade? Por que você vai demonstrar? Né? Isso eu já contei para vocês que aconteceu comigo em sala de aula mesmo. Então, isso aqui. Então, K-cadeias são coisas do tipo N1C1 mais N2C2 mais NMCM com os NI pertencentes a Z e o CI K blocos singulares.
Tem uma definição bem abstrata, tem o seu valor, né? Que seria você dizer o seguinte: você pega, você sabe o que é um bloco singular. Então você pode dizer, bom, então eu pego, chamo de CK de, vou pensar assim, ômega, um aberto, em RN. Vai ser um pouquinho mais geral. Né? CK de ômega é igual ao conjunto dos blocos, dos K blocos singulares em ômega. Então, eles tomam valores, em vez de ser em RN, eles tomam valores todos num mesmo subconjunto de RN. Eu diminuo, vamos dizer, aumento minha precisão aqui. Agora, você pode dizer o seguinte, que uma K-cadeia significa você dar um número para cada um desses caras aqui e somar tudo. Só que esses números vão ser todos zero a menos de um número finito, uma quantidade finita, são esses daqui. Então, uma K-cadeia é um elemento de CK de ômega, é uma função de CK de ômega em Z. Isso aqui é o conjunto das funções n de CK de ômega em Z. Mas eu posso, vamos dizer, botar um zerinho aqui e dizer, olha, eu vou considerar essas daqui tais que n de C diferente de zero, o cardinal do conjunto dos... O conjunto dos C tais que n de C diferente de zero é finito. Então, o cardinal desse cara é finito. Então, na verdade, significa, eu pego todas as cadeias, todos os blocos singulares, escolho meia dúzia, M, no caso aqui, né? E digo, ó, nesses aqui eu vou dar os números de Z. Inclusive, eles poderiam ser nulos, todos ou alguns também, mas para os outros é zero. Então, a definição, assim, ao gosto dos matemáticos, tal, bom, está claro que é um bloco singular. E que, minimamente, nós vamos precisar dele para definir isso aqui. Né? A cadeia. Justamente, você passa... Isso dá uma certa liberdade, porque, eventualmente, você... Imagina, você quer construir um objeto, uma superfície, que tem isso aqui, e depois tem um outro pedaço assim, ela tem uma quebra. Então, a maneira mais simples é pegar uma parametrização dessa, somar. Eventualmente, vamos dizer, você pode não estar pensando em blocos singulares, mas você fez, né, alguma coisa assim, está lá pensando o que é o bordo de uma calça. Então, tem aqui a parte da cintura e tem a parte das pernas. Então, mesmo que você não pense em isso aqui como um bloco singular, pense como uma superfície em si, né, o bordo dela vai ter 3 pedaços que você vai ter que juntar. Né? Esses objetos, essas somas assim, aparecem naturalmente. Bom, então,
Isso é um bloco singular. E o bordo do bloco, então vamos alinhavar o bordo, né? Então, C um K bloco. Depois eu vou começar a não repetir o singular, porque em família, assim, a gente pode esquecer os sobrenomes. Aí a gente quer definir o bordo de C. Então, é claro que o bordo de C vai ser a soma de coisas do seguinte tipo, né? Você vai ter C e J, vai ser de B e J em Rn, que vai levar cada cara daqui em vamos dizer, no C do T. Esse aqui está entre aspas porque ele não vai. Isso aqui deveria, o B e J, esse é um K bloco, esse tem que ser um K menos um bloco. Quem é esse K menos um bloco? Bom, quem são as faces desse cara? Então, B e J vai ser igual ao, vamos dizer, ao cara ele deveria ter K menos uma coordenadas, mas eu vou escrever ele com K coordenadas, porque fica mais claro, né? Você vai pegar aqui o A10, A11, aí aqui na coordenada I, você vai fixar, tá certo? A ideia é, eu tenho aqui assim, ó, coordenada 1, coordenada 2. Aí eu vou, o B1, ó, eu tenho o B, esse cara daqui e esse cara daqui, né? Digamos que esse aqui seja o C. Né? Aqui é o meu bloco B. Então, aqui a variável T1 está livre aqui, né? Mais aqui é o A20, A21, aqui é o A10, A11. Então, o T1 varia de A10 a A1, mas o T2 é fixo igual a A20 aqui. E aqui, né, eu tenho o T1 livre, mas o T2 é o A21. E aí, se eu tenho C aqui, esse cara daqui vai ser levado aqui nos caras da forma C de T1 a A20. O outro de cá vai ser o C de T1 a A20. Esse outro daqui, né, tem o T2 livre mais o A1 T2. E esse daqui vai ter o A10 T2. Esse daqui vai ser levado aqui assim, né, C de A20 T2, C de A20 T2, e esse daqui vai ser o C de A10 T2. E aí eu vou ter que mudar os sinais para ter o que eu quero. Então aqui eu vou ter, em vez de escolher qualquer coisa aqui, eu vou ter A e J. Que é o coordenada aí, e o J é 0, 1. E aí tudo bem até A K0, A K1. Isso gera um pequeno problema, né? Porque esse cara não está em RK, e em RK-1, ele está em RK.
E, na verdade, eu vou esquecer esse cara assim. E vou, na verdade, isso daqui eu não precisaria do J, seria BI. BI é esse cara. Então, BI é isso e o BIJ é exatamente esse que tem o AIJ aqui. Então, o CIJ ele vai de BI em RN. Só que o T aqui, né, vai ser aqui eu vou fazer C, eu vou ter que dar uma pirueta, né, porque eu vou pegar T1, TI menos 1, então os I menos 1, eu venho até aqui, aí aqui eu boto A e J, aí eu continuo aqui no TU e vou até o TK menos 1 aqui. Isso vai gerar um problema de ajustar na hora de fazer os produtos vetoriais e tal, vai gerar um problema de ajuste. Tá? Mas, precisamente, seria isso daqui. E aí o bordo de C vai ser o somatório de igual a 1 até K, do somatório de J igual a 0 até 1, dos C e J com um sinal na frente de cada um que eu tenho que decidir. Uma maneira de eu escolher esse sinal é dizer, ó, aqui eu quero o vetor normal apontando sempre para fora. E o vetor normal é obtido pelo produto vetorial dos vetores que eu tenho aqui. O que é o produto vetorial? Bom, produto vetorial de K-1, eu estou em RK aqui eu estou em RK, produto vetorial de K-1 vetores em RK é exatamente a mesma fórmula do produto vetorial de 2 vetores em R3. Tá? Então, tem que... Se V1 poderia chamar assim, V2 até VK pertence a RK, então o produto vetorial de V2 por V3 por VK é o seguinte, eu pego o determinante, eu boto aqui E1, E2 até EK, boto agora aqui o V2 até o VK e faço a maior cara de pau, né? Como se aqui fosse um número. Então, isso aqui vamos dizer, o desenvolvimento por essa linha aqui, isso vai ser somatório de I igual a 1 até K, de menos 1 elevado a I mais 1, vamos dizer assim, o determinante, vamos chamar assim, vamos chamar de M I vezes I. MI é o determinante que eu obtenho cortando assim. Tá? É o que a gente faz quando define o produto vetorial em R3. Bom, você pode chamar isso de um produto tensorial, mas produto tensorial geralmente você tem
é um produto tensorial de formas multilineares. Quer dizer, geralmente você pensa, mas pode chamar de produto tensorial também. Mas ele é um especial, porque ele dá tá certo? Um tensor, em geral, não é um vetor. Mas esse aqui é um produto tensorial que produz um vetor. Você multiplica K-1 vetores de RK e você obtém um vetor de RK. Aqui é um pouco um compromisso. Eu estou pensando em termos vetoriais aqui. Na verdade, eu não precisaria desses caras aqui. Mas é só para entender o que é como é que eu obtenho o vetor normal a uma face. Tá? Quer dizer, quando eu tenho uma face aqui assim, ela está parametrizada dessa maneira, então ela tem os K-1 vetores aqui numa certa ordem que veio disso. Aí eu pego o produto vetorial deles e isso me dá o normal, me dá o DS dessa face. Entendeu? Porque esse produto vetorial, ele é normal, né? Esse produto vetorial é normal a cada um desses caras aqui. É fácil ver, se você sabe determinante. E, além disso, ele carrega o elemento de área aqui. Porque quando você faz, né, você pegou o DT1 é 1, o DT2 é 2, e aí você levou no DT1, DT2, vezes o produto vetorial desses caras. O produto vetorial tem o esticamento aqui, o esticamento ali, então ele dá a área. Então esse cara daqui é o análogo do DS que a gente faz em R3. Mas, principalmente, isso tem uma orientação, né, que é o seguinte, né? Se você pegar o produto vetorial desses caras, acrescentar o V2, etc., o VK, você tem um cara, se você pegar agora o determinante desses caras aqui, esse determinante dá o quadrado da norma desse daqui. Porque ele é em cada entrada, ele vai ter justamente, você vai pegar esses caras daqui, em vez de multiplicar por E1, você vai multiplicar pela primeira coordenada desse cara. Então, na verdade, você vai estar fazendo o produto escalar dele por ele mesmo. Então, essa orientação aqui é sempre positiva. Então, quando você faz o produto vetorial, você tem, em RK, você tem K-1 vetores, você obtém um cara que é perpendicular a esses K-1, e se você botar ele no começo da fila, a orientação é positiva. Isso, a gente, quando faz o produto vetorial, às vezes a gente tende a pensar, não, tem os dois caras, são o primeiro, o segundo, o produto vetorial é o terceiro. Porque em R3, se ele saltar duas casas para vir para a primeira, dá a mesma coisa. Mas o certo, em dimensão maior, é botar o produto vetorial na primeira. Essa definição indica isso. Então, isso nos dá, para cada face dessas, uma orientação que diz, vamos dizer, esses caras estão numa certa ordem, então o produto vetorial deles aponta numa certa direção. E ocorre que na hora que você confere, pensando assim, poxa, em R3, teorema da divergência, tinha normal exterior. Então, vamos pensar no bloco, né, de dimensão K e normal exterior. Aí você começa a perceber sempre assim, né, que vamos dizer, quando você tem o AI2, você quer que a normal seja o EI.
aliás, o AI1 é o EI, tá certo? Você tem aqui, ó, tem a face I aqui. Então, essa face aqui corresponde ao AI1. Essa aqui corresponde ao AI0. E você quer que aqui o normal seja assim, que aqui seja assim. Aí você bota na conta aqui e percebe que isso vai aparecer direitinho. Esse cara vai ser assim quando o I for ímpar. E esse vai aparecer direitinho, certo? O I for ímpar. Vamos ver, aqui, o exemplo mais simples é esse aqui, né? Você está com isso assim. Então, essa normal aqui está apontando assim, e essa daqui está apontando assim, porque a orientação, esse com esse tem que dar positivo, esse com esse tem que dar positivo. Essa daqui é a face A11, essa aqui é a face A10. Por acaso aqui, 1 mais 1 é 2, 1 mais 0 é 1, quer dizer, esse daqui, se você botar menos 1 elevado a 1 mais 1, dá bem, e aqui menos 1 elevado a 1 mais 0, vai trocar esse daqui. Nesse daqui, esse vai estar andando assim, então o certo é assim, e esse vai estar andando assim. Então o certo aqui é assim, tá? Esse com esse dá positivo. E aí aqui você tem o A20 e aqui você tem o A21. E 2 mais 0 é par e 2 mais 1 é ímpar, então você troca a ordem desse daqui. E aí você vê que no cubo também funciona. E aí você rala mais um pouco, olha em dimensão K, vê que funciona. E então vou botar aqui esse cara como sendo menos 1 elevado a I mais J. Aí vocês, então aqui ficou com o normal exterior. Obviamente, você tem que fazer a pergunta, se não fizer, vamos dizer, tem que fazer para mim a pergunta, né? Mas por que eu quero normal exterior? Por que eu vou ficar mudando o negócio que já estava bom para ficar com o normal exterior? Tá bom, nesses casos aqui apareceu, tá, mas será que, em geral... Então, na verdade, isso aqui é ainda uma definição sub judice. Tem uma maneira de você justificar, de você explicar. Então, aqui você bota, apagar, né, para ficar bonitinho. O bordo de C é menos 1 elevado a I mais J, CJ, mas tem uma pergunta aqui do lado de fora, por que eu quero que seja assim? Então, por que eu quero que seja assim? Só na hora que eu definir as coisas aqui. Basicamente, vamos dizer, por que eu quero que seja assim? É porque, na hora que eu faço a ideia do teorema da divergência, né, eu sempre quero a face de índice 1, né, a coisa calculada no AI1 menos no AI0. No A21 menos no A20. Porque eu vou escrever, lembra assim, eu tinha uma coisa calculada numa extremidade e a coisa calculada em outra extremidade. E aí tem horas que aparece uma menos a outra menos a uma. E aí eu corrijo isso para o teorema ficar bonitinho, porque aí fica tudo somado, então, uma fórmula tranquila. E que horas são? Então, vamos dizer, nós estamos aqui, né? Isso aqui está razoável, eu entendo, a menos desse detalhe. Né?
E agora, vamos dizer, acho que a coisa mais, vamos dizer, essa aqui é a coisa mais fácil. A segunda mais fácil era essa daqui. Agora a terceira é essa daqui, que é um conceito realmente novo, né? Mas que, vamos dizer, estou mais ou menos anunciando. Então, eu tenho que, vamos dizer assim, aqui está beleza, esse daqui tem uma dívida, e aqui agora vamos olhar forma diferencial. Isso é mais ou menos o seguinte, isso é a versão geral do teorema fundamental do cálculo. Tem um autor, um matemático russo famoso do século passado, já morreu, o Arnold. E o Arnold, quando enuncia o dito teorema de Stokes, ele bota o nome do Newton, Leibniz, Green, Gauss, Strogadsky, Poincaré e tal, todo mundo que leva 250 anos, mais ou menos, a partir do... Você data o surgimento do cálculo em 1670 e pouco, vamos dizer assim, e isso vai realmente ficar de uma forma assim em 1920 e pouco. Não são de... Eu diria o seguinte, pelo que eu entendi, na carta do Kelvin para o Stokes, ele não fala em vetor, ele fala em expressões do tipo dx, dy, a dx, dy, mais b, dx, dz, dx, mais c, dy, dz, uma coisa assim, que já é um embrião de forma diferencial. Porque realmente, quando a gente deduz o teorema de Stokes, pelo menos da maneira como eu fiz aqui, não aparecem vetores, aparecem formas bilineares. Então, já estava ali. Aí tem idas e vindas. O Gibbs interpreta isso mais de uma maneira vetorial e divulga isso. Na verdade, ele dá cursos, tem um cara que escreve o livro e isso se difunde nos livros de cálculo, então é apresentado de maneira vetorial, mas já estava desde o começo, essa ideia estava presente. A história nunca é linha reta, tem muitas idas e vindas. Às vezes você descobre, é uma coisa muito comum na hora que você populariza alguma coisa, você limar certas dificuldades, e ao limar certas dificuldades, você lima coisas importantes, às vezes. Eu diria que essa ideia de forma diferencial, de certa maneira, estava presente ali desde o começo. Até porque, segundo me disse o Gerard, a gente tem um professor francês, que trabalha mais no curso de licenciatura, que é especialista em história da matemática, e ele uma vez me falou que até acho que o século XVII, não, XVIII, a ideia de derivada não se falava muito nisso, era muito diferencial. Sabe? O dx, dy. Claro que tem a maneira como os franceses pensavam, a maneira como os ingleses pensavam, a maneira como os italianos pensavam, a maneira como alguns franceses pensavam, outros, mas, de uma maneira geral, os dx, dy, dz estavam mais presentes. Provavelmente, com a necessidade de formalizar as ideias de limite, derivada e tal, esses dx, dy, dz, que eram infinitesimais, perderam um pouco espaço. Depois vem os caras com análise não standard, ressuscitando, mas aí, não sei se a análise não standard não teve tanto sucesso, talvez porque já estava consolidado de outra maneira, ninguém quis, ninguém não, a maioria não quis, vamos dizer, recomeçar de outra maneira. Mas, às vezes tem umas bifurcações assim,
Vejo um artigo muito interessante de um cara falando que se a gente tivesse computadores antes, provavelmente o cálculo diferencial não teria. O cálculo diferencial, a ideia de continuidade, função contínua, função diferenciável, tudo, é para dar conta vamos dizer, de uma teoria de realidade de muitas partículas. Tantas que você diz, não, ali você pode olhar, é como se fosse. Você olha um pedacinho pequenininho e ainda tem uma infinidade de partículas ali. Não infinidade, mas muitas. Né? Então, se tivesse computador, talvez desde o começo tivesse modelado por coisas finitas e tivesse andado em outra direção, que a gente, de alguma maneira, está retomando hoje. Mas, bom, formas. O conceito de forma diferencial. Se eu entender que o determinante de. Se eu estou em R3, o determinante de 3 vetores é uma coisa que é trilinear, linear em cada coordenada, e que dá zero se os 3 forem LD. E vai ter, bom, aí o determinante dos vetores da base canônica C1 é uma escolha de unidade de medida. Então, a forma, vamos dizer que você está em RK, né? Então, vamos fazer só uma, antes de forma diferencial, vamos fazer uma forma K linear alternada. Em é um espaço vetorial. Pode até ser de dimensão infinita. Porque eu vou pegar K vetores. Então vai ser o quê? Vai ser uma certa ômega de E vezes E. Aqui tem K. Em R, tá? Nosso espaço vetorial vai ser real. Mas poderia ser o corpo do negócio. Oi. Mas não. Não precisa nem ser. Uma forma, geralmente, quando a gente usa forma, a gente usa tomando valores no corpo. Mas, tudo bem. Um tensor seria como uma transformação K-linear que não precisa também ser alternada. É uma maneira de pensar um tensor. Em algum espaço vetorial aqui, que eventualmente é o corpo. Você tem isso aqui, né? Ômega é K linear. 2, esse nome é alternada, é mais fácil, mas a ideia geométrica, né? Se você quiser preservar a ideia geométrica, é que ômega, vamos dizer, se V1, VK são LD, então ômega de V1, VK é zero. Tá? Quer dizer, eu estou medindo coisas de dimensão K, então vai ser linear em cada aresta. Estou pagando o preço de então, introduzir coisas com valores negativos, mas tudo bem. E se é uma coisa volume K-dimensional, se tiver K caras LD, tem que dar zero. Na presença disso daqui, isso aqui é equivalente a trocar a ordem e trocar o sinal. Porque isso daqui é equivalente a você tem 2 linhas. 2 linhas seria 2 repetidos implica zero. Quer dizer, se você tiver, em vez de pensar só o LD, tiver 2 caras repetidos, dá zero. Ou a coisa mais radical, né? 3 linhas é trocando a ordem
troca o sinal. Aqui eu estou escrevendo assim, informalmente, porque eu estou com preguiça de parar para escrever formalmente. Tá? Mas a ideia aqui é essa. Repara que isso daqui, né, implica que 2 repetidos dá 0. E 2 repetidos, então, são LD. Por outro lado, se você tiver ômega de V1, aí no meio aqui tem um U, aqui tem um W, aqui tá, esse aqui é o VI, esse aqui é o VJ, vou chamar esse de U, esse de J, de W aqui. E se você fizer o ômega de V1, botar aqui o W, botar o U aqui, deixar todos parados e trocar a ordem desses dois, eu digo que troca o sinal. Por quê? Porque se eu tiver isso daqui, U mais W, VK, aqui na posição I, aqui na posição J, isso aqui dá 0. Mas na hora que você desenvolve isso, você vai ter U com U, que dá 0, W com W, que dá 0, U com W e W com U. Então, U com W mais W com U tem que dar 0. E como eu estou em R, se a soma de 2 caras dá 0, um é menos o outro. Né? Então, vamos dizer, isso daqui significa que trocando a ordem, troca o sinal. Por outro lado, se trocando a ordem, troca o sinal, é claro, né, que se tiver 2 caras iguais aqui, isso é igual a menos porque quando eu escrevi aqui, vocês não repararam, mas com super velocidade eu troquei esses dois aqui. Então, trocou o sinal. E o único cara, aí ser R, ou tipo de corpo é importante, né? O único cara que é menos ele é o 0. Se tivesse um corpo Z2, 1 mais 1 também é 0. Então aqui tem esse pequeno detalhe. Mas significa que isso daqui, quer dizer, você pode descer ou subir aqui. Então, é claro que essa definição aqui é mais, algebricamente, mais simples, né? Porque você pode nem saber o que é linearmente dependente, independente, e ver que troca a ordem, troca o sinal. E, eventualmente, definir em outras situações algébricas em que dependência linear não faz tanto sentido. Por exemplo, quando você bota sinal de uma permutação, você troca lá a ordem dos 2 caras, troca o sinal, não tem. Então, isso daqui, vamos dizer, você poderia mudar o nome disso e dizer isso é uma forma de medir volume k-dimensional em E. Você pegou k vetores em E, você tem esse cara aqui, ele diz quem é o volume k-dimensional desses caras. Claro que não vai ser tão bonitinho como o volume n-dimensional em Rn, porque você vai poder ter coisas mais esquisitas, talvez, mas é isso. E isso é disso que eu preciso para fazer essa integral. Por quê? Porque eu vou pegar aqui o meu K bloco, B, vou pegar o C, ele vai parametrizar assim, aí eu vou pegar o
o meu elemento de volume k-dimensional aqui, ele vai virar um elemento de... Vai virar... Né? Isso aqui é o E1, vamos dizer, dt1 é 1, dt1, dt2 é 2. Ele vai virar o dt1 C' de t é 1, dt2 C' de t é 2. E aí eu vou pegar esses caras e vou calcular ômega de C' de t é 1, C' de t é 2. Só que, na verdade, esse ômega deve variar com o ponto aqui. Então, aqui eu vou pegar um ômega de C de t. Esses vetores estão pendurados aqui no ponto C de t. E eu vou calcular isso. E aí eu vou pegar isso e vou integrar em B dt1, dt2. Quer dizer, o dt1 e dt2 que eu não coloquei aqui estão aqui. Quer dizer que eu estou integrando aqui. E aí eu trago esse ômega aqui, me modifica, né, me dá em cada ponto aqui vamos dizer, no caso aqui, um elemento de área, quer dizer, alguma coisa que tem a ver com a área. É meio assim, funciona assim. Eu poderia pegar o plano tangente nesse ponto aqui. Esse plano tangente herda do R3 um produto escalar, então eu posso definir um determinante aqui que casa com o produto escalar, e aí me dá um elemento de área aqui. E aí esse elemento de área seria, vamos dizer, o determinante aqui. E eu multiplicaria por um número que seria o que eu vou integrar aqui. Só que isso seria particular dessa superfície. A ideia da forma é como o campo de vetores. Quando você pensa um campo de forças, ele está no espaço e ele age sobre as coisas que aparecem no espaço. Por exemplo, você tem um campo de forças, passa uma curva assim, você integra nessa curva. Aí você considera a tangente aqui. Se a curva passar no mesmo ponto assim, você vai olhar para a tangente assim. E ele pode ser integrado sobre coisas diferentes. Então, ele é algo que não está preso na superfície que você está colocando. Então, essa forma, ela, né, vai ser uma forma diferencial, ela vai atuar, vai ser dada em cada ponto do espaço, e quando você passa um objeto de dimensão k ali, esse objeto vai passar em cada ponto tem a ômega medindo alguma coisa ali, mas essa medida depende dos vetores tangentes que estão ali também. Então, por isso que é importante que o meu bloco singular tenha as derivadas, porque eu preciso saber em que direção ele está andando ali. Tá? Basicamente isso, né? Quer dizer, uma forma diferencial. Então, aqui eu posso botar em Rn, aqui seria o Rn. E aí eu teria uma forma diferencial, uma K-forma diferencial em Rn, seria uma ômega, vamos dizer, em ômega, né? Porque, por exemplo, o campo gerado por uma massa pontual está definido em todos os pontos, menos no ponto onde está a massa. Então, não está definido no espaço todo, ali tem um probleminha. Né? Então, aí seria uma ômega, desse ômega aqui, no espaço das formas K-lineares alternadas, que, sei lá, ele pode chamar de AK de Rn. Assim, tá?
E que a cada T aqui vai me associar ômega, cada X aqui, né? Ômega de X, que vai se aplicar em K vetores aqui. Tem uma coisa assim, esse espaço aqui é um pouco mais trabalhoso para demonstrar, mas, aliás, eu fiz acho que eu fiz esse negócio no livro da análise vetorial clássica, mas depois eu fiz, acho que a versão mais corrigida em alguns aspectos, que está no livro de CVGA. Então, se vocês procurarem o meu livro 2 de CVGA, depois que eu falo determinante, eu falo desse negócio, está lá no final. Assim. Mas a ideia é o seguinte, olha, eu tenho uma forma K linear alternada. Então, pego um ômega assim. Aí eu vou aplicar em V1, VK. O que eu preciso saber para saber isso aqui? Cada um desses caras aqui, ó, isso aqui é ômega, aí aqui tem V11 é 1 mais V N 1 é N. Esse é o meu V1. Vírgula até V K1 é 1 mais V K V1 K é 1, Vn K é N. Aí eu vou precisar saber quem é ômega de cada uma das escolhas de um cara em cada um daqui. Só que tem, primeira coisa, se tiver 2 repetidos, dá 0. E segundo, quando troca a ordem, troca o sinal. Então, na verdade, né, eu só preciso fazer as escolhas de K caras diferentes aqui. Tá? Na ordem crescente, por exemplo. Tá? Então, esse espaço daqui tem dimensão combinação de N, K, K. Tá legal? Eu sei quem é esse cara se eu souber para cada I igual a I1, IK com I1 maior ou igual a 1, menor que I2, menor que IK, menor ou igual a N, eu tenho que saber quem é ômega de I1, ômega IK. Se eu souber todos esses números, eu sei quem é ômega. Já estou além da hora, né? Hã? Então, vou deixar aqui, a gente tem que fazer uma álgebra, vamos ver, uma pausa algébrica para discutir esse negócio aqui. Tá? Provar isso aqui detalhadamente precisa definir umas coisinhas e tal, gastar um tempo, mas eu acho que o mais importante é entender que tem que ser isso. Então, continuamos futuramente.